Boa tarde a todos e todas. Eu sou o professor Felipe Almeida. Esse ano vamos estar juntos na disciplina de proteção e comandos elétricos. Quem não puder assistir a disciplina de maneira síncrona, eu estou gravando a aula para poder disponibilizar para quem quiser acessar depois. Então eu vou colocar esse vídeo, o link, eu vou subir esse vídeo no YouTube e vou colocar o link lá no Moodle para vocês. Eu vou pedir algum combinado, vamos fazer uma combinação aqui para a gente poder fluir com a disciplina. Eu vou pedir para que todos deixem, acho que vocês já estão seguindo esse padrão, deixar o microfone no modo mudo, né? Tem um botãozinho lá embaixo, aqui embaixo no Skype para vocês deixarem o microfone mudo. E a câmera também sem vídeo num primeiro momento. E depois a gente pode testar uma configuração com os vídeos abertos, que se tiver menos vídeo aberto ao mesmo tempo, a velocidade de comunicação fica melhor. O vídeo trava menos, né? Então hoje é a primeira aula que eu tenho com vocês. Então a gente vai bater um papo e vou mostrar uma apresentação aqui com algumas informações, mas é uma aula inicial, mais uma apresentação para a gente poder falar um pouquinho o que é a disciplina e também a gente combinar como que vai ser o nosso desenvolvimento durante esse semestre. Alguém sem querer apertou o mudo no meu microfone. Eu peço que quando vocês quiserem se manifestar, pode chamar, tá bom, pessoal? Pode me interromper e falar a hora que quiser, tá? Eu queria rapidamente só que vocês, um por vez, abrissem o microfone e falassem o nome. Só para eu ver aqui quem está presente. Acho que a gente pode seguir a lista aqui na ordem da lista. Pode ser? Então, Ana Clara está aí? Beatriz? Presente, professor. Legal. Tudo bem? Kaique? Kaique, tá ouvindo? Tá aí? Daniel Monteiro? Eu tô aqui, a Ana não conseguiu responder porque teve um problema no computador dela. Ah, tá bom. Mas será que ela tá ouvindo a gente? Ela tá ouvindo sim, eu tô conversando com ela. Ah, tá bom. Gabriel? Gabriel Class? Gabriel Leme? Ali, Presente. Ok. Giovana Oliveira? Presente. Gisela Modesto? Presente. Isabela Ribeiro? Presente. Isabela Malvino? Presente. Marcele Eide? Presente. Paulo Silva?
Presente. Ótimo. Ok. Aí tem mais alguns que não estão aqui, provavelmente devem estar com outros compromissos, mas aí depois o pessoal, a gente vai se conversando aí, vocês conversam com seus colegas também, suas colegas. Se tiver alguém com dificuldade, vocês me avisem, por favor, tá bom? Bom, a ideia hoje é eu fazer uma aula que não se prolongue, a gente não vai usar as 4 horas de aula, tá? Eu fiz uma apresentação aqui de aproximadamente meia hora, então eu vou passar aqui na tela para vocês verem. A gente vai falar um pouquinho sobre a apresentação. Qualquer momento que vocês queiram me interromper, fiquem à vontade, tá bom? Para confirmar o horário. Eu vou pedir só para vocês deixarem o microfone no mudo, todo mundo, e depois, quando quiserem falar, pode me chamar aqui, pode interromper, tá bom? Pode levantar o dedo, pode chamar, deixa o microfone fora do mudo e chama, tá bom? Fiquem à vontade. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Ok. Então, qualquer coisa, vocês me interrompem e me chamam, tá bom? Combinado? Bom, então a nossa disciplina, ela se chama Proteção em Comandos Elétricos. O nome dela já diz alguma coisa sobre o que ela pode representar, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre o que ela representa, algumas coisas que a gente vai ver durante essa disciplina por aqui. E depois eu quero bater um papo com vocês para entender um pouquinho o que vocês já tiveram com o professor Ricardo no início do ano. E a gente vai retomar também um pouco do que vocês viram com ele para a gente relembrar alguns conceitos e começar do início de uma forma de recapitular o que foi passado, né? Eu quero que a nossa disciplina aqui ela seja uma disciplina tranquila, sem grandes preocupações. É uma coisa que a gente pode abordar de uma maneira leve, sem que a gente precise esquentar muito a cabeça com isso, tá? A ideia é que a gente tenha esse conhecimento necessário, mas de uma forma que a gente não fique sobrecarregado de informações, tá bom? Então, aqui na apresentação que eu trouxe para vocês, tem... se vocês baixarem lá o PPC do curso, o Plano Pedagógico do curso, a disciplina de proteção e comandos elétricos, ela tem esse resumo logo no início lá do PPC. A montagem de sistemas de comandos de máquinas elétricas e motores de corrente alternada. O projeto, montagem e manutenção de circuitos de comandos elétricos, assim como o conhecimento dos diversos dispositivos utilizados em circuitos de comandos e dispositivos de proteção. Então, nessa disciplina aqui, a gente vai aprender um pouquinho a trabalhar com motor, fazer algum tipo de projeto simples na parte de comandos elétricos, aprender a montar e fazer manutenção em circuitos de comandos elétricos. Então, como que eu pretendo abordar isso com vocês? Eu vou disponibilizar um material lá no Moodle, em PDF. Vocês podem baixar esse manual, esse material.
Vou disponibilizar também um software de simulação gratuito, um link para vocês baixarem esse software de simulação para trabalhar com comandos elétricos. E também, quando a gente tiver a necessidade de fazer atividade prática, nós temos uma bancada aqui no laboratório e a ideia é que eu use essa bancada para fazer alguns experimentos práticos e durante a aula. Então, eu filmo um experimento prático, a montagem dele, e vocês vão acompanhando essa montagem de uma maneira demonstrativa. Por que dessa maneira, né? A gente ainda não tem previsão de retorno de atividades presenciais. Então, uma parte da prática eu faço como demonstração, e quando a gente tiver um retorno presencial, a gente faz um complemento dessa parte prática, né? Aí a gente faz só prática, né? A gente deixa todos os momentos presenciais para a gente fazer de maneira prática, e vocês fazerem usando lá a bancada de comandos elétricos, tá? Então, assim, vamos definir alguns conceitos aqui, né? O que é um comando elétrico? Um comando elétrico é você montar algum tipo de circuito, você usar algum tipo de montagem para acionar algum dispositivo. Então, no nosso caso, o objetivo principal é a gente aprender a ligar e desligar motor, inverter o sentido de rotação de um motor, e a parte de manutenção disso aí também. E quando eu falo motor, é que a gente usa o motor como uma das cargas bastante utilizada, mas a gente pode falar em acionamento de lâmpadas também, né? Lâmpadas, compressor, compressor de ar comprimido, por exemplo, ele tem um motor, né? E também a parte de proteção dos circuitos. A gente vai ver como que a gente pode proteger os nossos condutores elétricos, os nossos equipamentos, usando dispositivos de proteção de circuitos elétricos. Então, quando a gente fala em proteção, a gente pensa no fusível, no disjuntor. Então, a gente vai ver cada elemento desse, o que é, vamos ver foto dele, vamos ver como ele funciona e como utilizar cada dispositivo desse na nossa montagem, né? E qual que é a importância de a gente aprender isso, né? Mesmo quem não tem a ideia de trabalhar diretamente com essa parte de comandos elétricos, de dispositivos elétricos, esse conhecimento ele vai ajudar você em diferentes áreas, né? Mesmo por curiosidade até. Por exemplo, nós temos aqui na escola vários quadros elétricos, vários painéis elétricos. Vocês já se perguntaram o que tem dentro dele? Né? Então, em algumas aulas eu vou tirar foto de alguns painéis elétricos que nós temos aqui e vou mostrar para vocês o que tem dentro dele e vou mostrar para vocês o que deve ser feito e o que não deve. Por exemplo, a gente tem alguns painéis elétricos que são bem antigos, da época que foi feita a escola aqui, né? Então, eles funcionam bem, tem toda a segurança envolvida, porém, alguns dispositivos de proteção que estão neles, o modelo atualmente utilizado não é mais o que está lá, porque são disjuntores mais antigos, funcionam adequadamente, porém, se você procurar numa loja um disjuntor daquele, você encontra, mas se você for fazer uma instalação nova, você vai acabar usando novos modelos de disjuntores. A ementa da disciplina, que vocês têm acesso também lá no PPC do curso, ela dá um resumo do que é o curso, né? O que você tem nessa disciplina. Então, a ementa dela a disciplina propiciará o desenvolvimento de habilidades de montagem de sistemas de comandos de máquinas elétricas e motores de corrente alternada.
Depois a gente vai conversar um pouquinho para ver se vocês já tiveram contato com motores de corrente alternada, corrente contínua, se já sabem um pouco essa diferença do que é cada um. Mas, por exemplo, se você tiver contato hoje em dia com um carro elétrico, existem carros elétricos que são desenvolvidos com motores de corrente contínua e existem carros elétricos que são desenvolvidos com motores de corrente alternada. E eu vou trazer para vocês a diferença entre esses dois tipos de motores e por que usar um, por que usar o outro. A gente vai ver também no decorrer da disciplina. Continuando aqui, a disciplina desenvolverá habilidades de projeto, montagem e manutenção de circuitos de comandos elétricos, assim como conhecimento dos diversos dispositivos utilizados em circuitos de comandos e dispositivos de proteção. A disciplina abordará ainda as normas vigentes de segurança em corrente alternada. Então, quando a gente começar a ver o conteúdo, nós não vamos ver conteúdo hoje, né? Vou só fazer uma introdução, mas a parte de conteúdo a gente vai relembrar um pouquinho o que é corrente alternada, o que é corrente contínua. Vamos voltar um pouquinho lá na parte de o que é um circuito paralelo, o que é um circuito série, mas de uma forma rápida, assim, né? Revendo os conceitos passados, mas também não vou me estender nesses conceitos, porque vocês já tiveram, e pode ser que vocês já até estejam cansados já de ver esse assunto. A gente aborda de uma maneira rápida só para relembrar e retomar esse assunto, mas para dar uma introdução para os assuntos que virão pela frente. E quais são os objetivos dessa disciplina aqui? Então, primeiro objetivo, montar circuitos de acionamentos e comandos elétricos. Então, vocês vão aprender a montar. Lógico, no momento que nós estamos aqui, numa pandemia, onde a gente tem que ter o mínimo de isolamento social, não pode fazer aglomeração, a gente vai ter que se contentar a eu montar e vocês assistirem. Mas, no software que eu vou passar para vocês, vocês conseguem montar de forma virtual os circuitinhos, né? Então, vocês vão ligar um fio no outro lá e ver se o comando consegue ligar ou desligar a lâmpada, com dois interruptores diferentes, o contator, se consegue gerar o motor para o lado, gerar o motor para o outro. Então, de uma forma virtual neste momento, mas que já dá para fazer bastante coisa. Aí, conforme eu falei, no futuro, a hora que a gente tiver a possibilidade de fazer aulas presenciais, aí vocês continuam a disciplina fazendo a montagem aqui mesmo no campus. Segundo objetivo, bastante importante, interpretar esquemas de circuitos de acionamentos elétricos. Então, vamos supor que você vai trabalhar como um técnico em automação industrial, você está numa empresa e, de repente, tem uma máquina lá que ela produz alguma peça e deu algum problema, ela não está funcionando como deveria. Um certo motor de uma esteira, por exemplo, não está girando. A melhor forma de você detectar um defeito é você abrir o esquema elétrico dessa máquina que o fabricante fornece junto com o equipamento e, seguindo o esquema elétrico, você vai testando ponto a ponto, provavelmente com um multímetro. É um instrumento que a gente vai ver aqui também, logo no começo da disciplina, a gente vai abordar de novo o uso do multímetro. Então, eu vou fazer uma aula com vocês, mostrando o funcionamento do multímetro, que provavelmente vocês já tiveram isso em eletricidade 1, eletricidade 2. Mas é importante de relembrar alguns conceitos de uso do multímetro. Não tem segredo, mas tem alguns detalhes que, se a gente não levar em consideração, a gente vai ter ou uma medida errada, e, na pior das hipóteses, a gente pode queimar o multímetro. Tem alguns multímetros que não têm proteção, principalmente os multímetros mais baratos, de menor custo. Então, é importante tomar cuidado no manuseio dele, como usar o multímetro, para a gente não ter a possibilidade de queimar o equipamento. Terceiro objetivo, conhecer os princípios de máquinas elétricas. Então, a gente vai entender como aplicar esses conhecimentos em máquinas elétricas, como que funciona a máquina elétrica por dentro, como que o motor gira. Provavelmente em corrente alternada, lá quando vocês viram na matéria de eletricidade, vocês devem ter visto um pouco
de campo magnético, de gerador de corrente alternada. Aqui a gente vai talvez rever algumas coisas e conhecer o princípio eletromagnético ali do motor, para vocês entenderem, poxa, mas o que faz o motor girar, né? Por que o motor gira? Por que ele tem essa força mecânica nele? Quarto objetivo é conhecer os dispositivos de proteção de circuitos elétricos. Então a gente vai ver dispositivos de proteção em corrente alternada, que são os mais comuns, né? O disjuntor, por exemplo. Hoje em dia, a maioria das casas tem disjuntor para proteger os circuitos elétricos, né? Então, a função do disjuntor é assim: se você tem uma sobrecarga na sua instalação elétrica, o disjuntor ele desarma, ele desliga para proteger o fio, proteger o equipamento. Em instalações elétricas mais antigas, não tem a figura do disjuntor, algumas têm só o fusível, que também é um dispositivo de proteção. A diferença do disjuntor e do fusível, basicamente, a grosso modo, a gente vai ver detalhes depois, mas a grosso modo a diferença é que o fusível ele queima quando ele tem uma sobrecarga. Já o disjuntor, ele desarma e você consegue rearmar o disjuntor no interruptor dele. Aplicação de segurança e acessibilidade em circuitos de comandos elétricos. Então, a gente vai ver algumas normas de segurança, o que a gente deve tomar de cuidado para proteger tanto o ser humano quanto os equipamentos elétricos. E como conteúdo programático, a gente pode citar esses tópicos aqui. Dimensionamento de condutores elétricos. Então, a gente vai ver como escolher o cabo, o fio correto para a nossa aplicação. A gente vai calcular, existe um cálculo. Então, trazendo para a nossa vida do dia a dia, a gente pode, por exemplo, responder a seguinte pergunta: qual bitola do fio eu devo usar na minha casa para ligar o meu chuveiro elétrico? Tem muita gente que fala assim, é só colocar um fio de 4, um fio de 6. O que é esse 4? O que é esse 6? Na verdade, é a área da seção transversal do cabo. 6 milímetros quadrados, 4 milímetros quadrados. Mas será que um fio de 4 atende? O fio de 6 atende? Por quê? A gente tem que saber exatamente, fazer esse cálculo para saber qual fio correto que a gente está usando. Então, a gente vai ter isso em mente, né? O que eu devo fazer para calcular o fio correto para o meu equipamento, para o dispositivo que eu estou acionando. Número 2, simbologia de circuitos elétricos. A gente vai ver o símbolo de cada elemento usado nos circuitos elétricos para quando a gente abrir um esquema elétrico, ou abrir o manual de uma máquina, ou o manual de uma instalação elétrica, a gente conseguir olhar o símbolo e saber o que aquilo representa. Aquilo representa um motor. Isso aqui representa um botão. Isso aqui representa uma lâmpada. Então, assim, a gente vai conseguir ter esse tipo de informação, tá? 3, dispositivos de comando. Pessoal, também, só lembrando, essa apresentação aqui que eu estou passando na tela para vocês, eu vou gravar ela em PDF e vou colocar lá no Moodle também, tá bom? Dispositivos de comando. Nós vamos ver todos os dispositivos, eu vou trazer fotos para vocês de cada dispositivo e vou colocar também como que aquele dispositivo funciona, para que serve, como ele funciona e onde ele é aplicado. Então, aqui nós podemos citar relés, contatos, contatores, dispositivos de proteção, sinalização, acionamento, temporizadores e sensores. E eu vou trazer aqui também, para a gente ver, abordando esses
dispositivos tanto para usar em corrente alternada, como para usar em corrente contínua. Por que que a gente vai falar de corrente contínua também? Aqui na escola nós temos uma usina fotovoltaica e vários dispositivos e elementos de circuitos elétricos para usar nessa usina fotovoltaica. Então, eu vou trazer para vocês aqui os dispositivos também de proteção usados nos sistemas fotovoltaicos. Painéis de comando. Então, a gente vai aprender o que é um painel de comando, o que tem dentro dele. Então, assim, todos esses dispositivos de comando que a gente vai ver aqui, por exemplo, eu estou falando de dispositivo de comando, mas um exemplo de dispositivo de comando, botão. Então, um botão, quando você vê a máquina CNC lá no fundo, não sei se vocês já tiveram contato com as máquinas CNC, ou os tornos ali, se vocês não tiveram, depois eu faço um videozinho lá para mostrar para vocês. Então, ela tem um painelzinho lá e tem um botão de liga, botão de desliga. Isso é um painel de comando. Então, a gente vai ver como que é por dentro, o que que tem atrás, o que que tem dentro desse painelzinho de comando, onde o simples apertar de botão vai fazer ligar a máquina. Então, para a gente como usuário, você vai lá, aperta o botão, a máquina liga e a luzinha do botão acende. Mas a gente vai entender por que que acontece isso. O que tem por trás desse painel de comando que faz essa máquina girar e ligar e acender a lâmpada e girar o motor. Tá bom? Sexto conteúdo, aterramento de máquinas elétricas. O aterramento de qualquer dispositivo elétrico e eletrônico ele é muito importante. Então, a gente vai entender o que é um aterramento, como ele funciona, para que ele serve. A gente vai abordar isso também durante o curso. Máquinas elétricas e motores. O princípio de funcionamento desses motores e ligações. Então, conforme eu falei, né? Por exemplo, a gente pode pegar um circuito elétrico de um carro elétrico e entender por que que a gente vai usar um motor de corrente contínua nesse carro elétrico. Por que que a gente vai usar um motor de corrente alternada? Se eu tiver um motor de corrente contínua, eu tenho que ter um circuito eletrônico que vai pegar a energia das baterias que já é disponibilizada em corrente contínua e transferir essa energia das baterias para o motor girar. Depois eu tenho um dispositivinho lá para carregar essas baterias. E se for corrente alternada? Eu tenho baterias que são fontes de energia em corrente contínua e vou ter que arrumar um jeito de transferir essa energia para um motor de corrente alternada. Tem que ter um circuito eletrônico no meio. O que é esse circuito? A gente vai falar um pouquinho, a gente não vai precisar desenvolver, projetar um circuito desse, mas a gente vai abordar esse circuito para entender como é essa conversão de energia de corrente contínua para corrente alternada e como que isso vai trazer esse movimento, essa energia mecânica de movimentação para esse motor através do uso de baterias que fornecem a energia em corrente contínua. Oitavo conteúdo nosso, montagem com partida direta e partida indireta. A gente vai aprender a fazer um circuitinho elétrico para a gente fazer o motor partir, o motor girar. Então, a gente aperta um botão e a gente solta esse botão. E o motor continua ligado. Como que isso acontece? Né? Porque se a gente pensa em um interruptor de uma lâmpada, você aperta o interruptor, ele muda a posição do interruptor, enquanto o interruptor estiver ligado, a lâmpada está acesa. Você muda a posição do interruptor, ele desliga. Mas em um circuito que você aperta um botão e solta o mesmo botão, e ele mantém o motor ligado, a gente vai aprender a fazer isso. Nono conteúdo, partida indireta utilizando chave estrela triângulo. É um nome, né, estranho, estrela triângulo, mas a gente vai ver isso. A gente vai ver como a gente faz o motor ligar, o motor girar. A gente vai ver como que a gente faz o motor mudar o sentido de rotação, como fazer o motor girar num sentido, depois inverter o sentido desse motor. O tópico 10 é um tópico bem importante também, inversor de frequência.
Se a gente fizer um circuito simples para ligar e desligar um motor, a gente não consegue alterar a velocidade desse motor. O motor, ele tem, se você ligar simplesmente o motor numa rede elétrica diretamente, ele tem uma velocidade constante de giro. Agora, utilizando um equipamento que chama inversor de frequência, a gente consegue mudar a velocidade do motor e também fazer esse motor mudar de sentido no próprio inversor de frequência. Então, é um circuito, é um equipamento que tem um circuito eletrônico dentro dele. A gente também não vai precisar projetar o circuito, né? A gente vai trazer a operação desse inversor de frequência e a gente vai aprender a mexer nele, tá? E o tópico 11 também é um tópico importantíssimo para a gente, principalmente nos dias de hoje, que é eficiência energética. Então, hoje em dia a gente busca sempre o menor custo e a economia em todas as áreas que a gente trabalha, tanto na área industrial como na nossa casa, aqui no ambiente escolar. Então, a eficiência energética é você se preocupar em trazer manutenção para os equipamentos ou você usar equipamentos que consumam menos energia elétrica, você se preocupar em gastar menos energia. Não só economizar energia, mas você gastar menos. Por exemplo, um motor que está trabalhando de uma maneira inadequada, ele vai consumir mais energia elétrica do que o motor trabalhando de uma maneira correta. Uma ligação de fios conectado no contator ou no disjuntor, onde você tem um mau contato. Esse mau contato causa um aquecimento, e esse aquecimento ele consome mais energia elétrica do que uma instalação com um contato bem feito. Então aqui, nesse tópico 11, a gente vai até usar um dispositivo que a gente adquiriu por conta da usina solar fotovoltaica, dos nossos cursos de fotovoltaica, que é uma câmera termográfica, também chamado de termovisor. Eu vou mostrar para vocês como que é a operação dessa câmera, e a gente vai fazer a inspeção de diversos circuitos com imagem termográfica. Então mostra a imagem daquela área, e onde tem um ponto de aquecimento, pode ser que seja um ponto de mau contato elétrico. Às vezes um parafuso mal apertado, ou um fio que está se rompendo, ou uma sobrecarga, um motor que está um motor que está carregando, por exemplo, girando uma esteira e essa esteira não está lubrificada. Então existem diversas coisas envolvidas nessa área de eficiência energética. A gente vai abordar um pouco disso também durante o nosso curso. A Giovana avisou aqui que está presente. Tá bom, Giovana? Já está aqui. Já vi você, tá? Só lembrando também, pessoal, a gente, mesmo quem não puder estar presente agora, online, tá? Eu estou gravando essa apresentação e vou depois colocar no YouTube e eu coloco o link lá no Moodle para vocês terem acesso. Então, avisem os colegas que, mesmo os colegas que não conseguiram vir aqui, estar presentes, às vezes ele compartilha o computador com algum irmão, né? Ou tem alguma coisa que faz nesse horário que não consegue assistir a aula ao vivo, depois vai estar disponível, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês a foto do kit didático de energias renováveis que a gente recebeu faz alguns dias. Essa foto aqui não é do nosso, é uma foto de como vai ficar o nosso. A gente não montou ainda, ele vai ser montado. E nesse kit didático tem várias coisas que a gente vai usar na nossa disciplina, como, por exemplo, o inversor de frequência. Deixa eu ver se eu consigo ligar o meu laser aqui. O meu pontinho laser aqui, ó. Nós temos aqui, esse aqui, ó, atrás do displayzinho aqui, ó, esse dispositivo ele é um inversor de frequência. Então, na disciplina de proteção e comandos elétricos, a gente vai usar esse dispositivo aqui para fazer o motor girar no sentido, girar no outro, variar a velocidade do motor. Primeiro a gente vai aprender
como fazer o acionamento desse motor sem variar a velocidade. Depois a gente vai aprender aqui variando a velocidade. Aqui nesse kit também nós temos aqui um motor que a gente vai usar ele para acionar uma turbina eólica. A gente vai simular o acionamento como se fosse uma turbina eólica. Então aqui nós temos uma turbininha eólica e a gente vai usar o motor para acionar essa turbina. E temos também aqui uma turbina eólica e a gente vai ver também o motor, vai entender como funciona o motor de uma turbina eólica na turbina mesmo. Nós temos uma turbina, lógico, né? É uma turbina pequena que caiba dentro do nosso laboratório. A gente não tem uma turbina de tamanho real, que seria inviável a gente ter aqui no campus uma torre eólica do porte como é uma geração eólica de grande porte. Mas aqui a gente tem um kit que tem ela em menor tamanho, a gente vai conseguir entender o funcionamento dela para depois entender como funciona uma turbina eólica de tamanho real. Quando tiver também passada essa pandemia, a gente aqui na escola, a gente é associado ao Arranjo Produtivo Local de Energias Renováveis de Sorocaba. E nas reuniões que a gente faz toda semana, na reunião passada, a pessoa responsável pelo APL está organizando diversas visitas técnicas e pediu para a gente sugerir nomes de empresas que a gente queira visitar. Então eu vou sugerir que a gente consiga visitar, lógico, no momento que a gente conseguir retornar da pandemia, consiga visitar a Volbem, que fica aqui em Sorocaba, e a Flextronics, que tem a produção dos módulos fotovoltaicos da Canadian. Então, nesse kit também nós temos aqui os módulos fotovoltaicos. Opa, pulou uma tela aqui. Nós temos 2 módulos fotovoltaicos. A gente vai também ver um pouquinho como eles funcionam na nossa disciplina, que também tem relação com a parte de comandos elétricos. Então, é um kit bem completo, que dá para ver bastante coisa aqui nesse kit. Aqui também tem um outro kit, que é uma bancada, que foi montada pelo professor Leandro. Ela está disponível para a gente fazer as atividades. Então, como no primeiro momento a gente não consegue se reunir pessoalmente, eu vou fazer as atividades, vou filmar e disponibilizar para vocês. Então, aqui nós temos lâmpadas, soquetes de lâmpada, temporizadores, contatores, botoeiras. Então, primeiro eu vou explicar cada elemento separadamente, como que ele funciona. Depois a gente monta o circuito elétrico, eu filmo a montagem, seguindo um esquema elétrico, né? Então a gente vai aprender como que é a simbologia para entender, fazer a leitura do esquema elétrico, e depois a gente entende como funciona cada dispositivo, e eu monto para vocês o circuito e a gente entende como que é o funcionamento de cada circuito. Aqui também é a mesma bancada, com outros módulos, né? Cada pedacinho desse é um módulo que a gente consegue trocar ele, mudar de lugar. E o interessante é que essa bancada foi produzida usando a nossa máquina de corte laser aqui. Então, o professor desenvolveu os módulos no computador e comprou as madeiras, né? E colocou na corte laser, ele conseguiu produzir cada módulo em MDF, usando a corte laser CNC. Bom, aqui está o meu e-mail, né? Vocês fiquem à vontade para mandar questões ou informações por e-mail. E também está aqui o ramal da minha mesa. Esse aqui é um WhatsApp também, quem precisar. Acabou saindo aqui um slide que eu aproveitei do outro projeto, mas esse, na verdade, o nome aqui está errado, tá, pessoal? É a disciplina de proteção e comandos elétricos. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Parar de compartilhar. Pronto, acho que parou o compartilhamento, né? Bom, pessoal, então, para finalizar aqui, eu queria ouvir de vocês um pouquinho, se vocês conseguiram entender, se o áudio estava bom,
Se vocês conseguiram ver a apresentação, queria entender um pouquinho de vocês, qual foi a sensação de vocês aí, a experiência de vocês com essa transmissão aqui pelo Skype. Vou deixar aberto para vocês falarem. E deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês, pessoal. Todos conseguiram acessar o Moodle? Todos estão com acesso ao Moodle? Porque eu quero colocar tem uma aba PCE, eu quero colocar os materiais lá. Então, se alguém não tiver acesso, eu gostaria que verificar para a gente... Ah, a Vitória falou que não está com acesso. Quem puder ajudar a Vitória a ter acesso, se você não conseguir, Vitória, me avisa que eu vejo aqui com o TI o que precisa fazer. Você sabe como fazer o acesso? Você já recebeu as informações? Então, Vitória, se você tiver dificuldade, eu vou deixar meu e-mail aqui, aí vocês podem me chamar, quem tiver dificuldade aí. Ah, você falou com o André já? Tá bom, ele está resolvendo para você então? E aí? Ah, tá bom, Vitória. E eu vou pedir para vocês também, pessoal, quem souber de algum colega, alguma colega que está com dificuldade de acesso, procura ver, fazer contato com eles para ver qual que é a dificuldade que está tendo. E se for alguma coisa que a gente consiga, se vocês não conseguirem, também avisa a gente que a gente tenta entrar em contato com esse aluno para tentar ajudar e resolver o problema dele, tá bom? Dele ou dela, né? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Alô? Oi, pode falar. Todas as próximas aulas vão ser nesse mesmo horário, tipo, da 1h30 até as 3h10? Olha, por mim eu gostaria. O que vocês acham? Vocês preferem um outro horário? Eu acho que. Oi, pessoal. Parece que eu caí aqui, voltei ou não? Eu disse que esse horário para mim tá bom. Vocês preferem um outro horário? Se vocês quiserem outro horário, a gente pode discutir. Bom, pessoal, então é isso que eu queria passar para vocês. Eu vou colocar um material lá no Moodle e a gente vai discutindo lá. Vou colocar umas atividades, vou subir o link desse vídeo também. E qualquer dúvida vocês podem me chamar, a gente vai discutindo lá no Moodle, vai batendo um papo. E semana que vem, nesse mesmo horário, a gente tá por aqui.
Tá bom? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ah, então tá bom. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Alguém quer falar, comentar mais alguma coisa? Bom, então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente termina por aqui. E eu estou aqui à disposição, vou deixar o chat aberto aqui. Se vocês quiserem ir perguntando, a gente vai tirando as dúvidas por aqui. Ah, então, Daniel, a minha sugestão é que essa aula seja para as duas turmas juntas. Que a gente faça junto a aula. Ah, sim, é que o senhor tinha feito a chamada só de uma turma, que acho que é a turma A, se não me engano, eu pensei que ia ser, tipo, separado as turmas. Ah, não, aqui na verdade eu fui chamando quem estava online ali. Não, mas na Ah, verdade, tá bom então, tá bom. tá bom? É que eu só fui chamando os nomes que estavam ali aparecendo na conferência. Então tá bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui então. E, e vocês. Vou deixar o bate-papo aberto aqui. Vocês podem ir mandando dúvida, a gente vai conversando se vocês quiserem, tá bom? Um abraço a todos. E qualquer dúvida é só chamar. Tchau, tchau.